Fala pessoal do Podcast Mão, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui no telefone celular, né? Porque tô na correria aqui do dia a dia, vocês também devem entender que tá todo mundo na correria, né? Trabalho, enfim, mas eu achei importante gravar esse vídeo para vocês entenderem o que está acontecendo nos bastidores do Corinthians, tá bom? Vocês devem ter recebido aí a informação, quem está ligado na internet, de reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, enfim, tem gente que pode pensar, pô, assunto chato, mas não, é um assunto muito importante e tem a ver com a atual diretoria do Corinthians, com a permanência ou não do presidente André Sanches no comando do Corinthians, se ele chega ou não ao final do mandato. Então é muito importante, presta atenção nesse vídeo, tá bom? Para que você entenda tudo o que está acontecendo. Eu vou explicar de maneira clara e sucinta para o torcedor do Corinthians. Primeiro eu peço para que você se inscreva aqui no canal do Podcast Mão. Se você está vendo esse vídeo, se você acha legal o conteúdo aqui do Podcast Mão, aperta o botãozinho aqui, se inscreve no canal, não paga nada para isso e você ajuda a gente, colabora com o Podcast Mão, tá bom? Se puder, ativa as notificações também que você vai ficar sabendo assim que um vídeo for pro ar. É o seguinte, a reunião de aprovação de contas, tá? Tem todo ano. Ela aconteceria no início do ano, mais precisamente, se eu não me engano, no mês de abril, maio, porque as contas deveriam ser publicadas até o dia 30 de abril, como diz a lei, e a reunião, deixa eu acertar aqui que eu acho que está um pouco torto, né? O celular, agora ficou melhor. E a reunião aconteceria em maio. Por causa da pandemia, a reunião foi atrasada. E o motivo alegado pelo presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians é que a reunião não poderia ser virtual porque há muitos idosos no Conselho do Corinthians, gente que não sabe mexer com tecnologia, né? Enfim, não sei se é verdade ou não, mas esse foi o motivo alegado pelo presidente do Conselho para não fazer a reunião de maneira virtual durante a pandemia. A reunião da votação das contas é em respeito a 2019, não são as contas desse ano, são as contas de 2019. No balanço inicial publicado pelo clube, estava aberto um déficit, tá? Foi divulgado um déficit de 177 milhões de reais. Aí depois daquele negócio do J. Malucelli com o Jusilei, né? O clube alegou um erro, depois das matérias que saíram no site Meu Timão, passou para 196 milhões de reais de déficit, quase 200 milhões de reais de déficit no ano. É muito provável que as contas sejam reprovadas, porque é um déficit muito grande. Isso diz respeito ao presidente André Sanches. A eleição no Corinthians vai acontecer no dia 28 de novembro, tá? Se essas contas tivessem sido votadas em maio e reprovadas, o que aconteceria? O presidente teria a chance de defesa, tá? Como em todo julgamento, então ele explicaria o porquê do déficit, enfim. Aí os conselheiros se reuniriam, uma reunião extraordinária seria convocada, provavelmente essas contas seriam reprovadas. E o que acontece com a reprovação? É uma das aberturas que tem o estatuto para o início do processo de impeachment do presidente, se as contas forem reprovadas, se as contas do clube forem reprovadas. Então a reprovação das contas podem causar o impeachment, a saída do presidente. Então o Andrés poderia ser empichado, né, como se diz aqui no Brasil. Só que com o adiamento dessa votação fica apertado para que isso aconteça. Então a reunião estava programada para hoje à noite, tá? Estou falando por ordem dos acontecimentos e tentando explicar da maneira mais clara possível. A reunião estava marcada para hoje à noite no auditório da Arena Corinthians e não no Parque São Jorge. Por quê? Um auditório maior, aí os conselheiros teriam a segurança, né, por causa da Covid, de ficarem afastados, enfim. Então estava tudo certo para a reunião acontecer hoje à noite. Muito provavelmente as contas seriam reprovadas hoje à noite e aí poderia ser iniciado um processo de impeachment do presidente. Mas ontem a notícia da reunião
vazou na internet através de grupos de Facebook e alguns conselheiros começaram a sofrer ameaças de, não sei se de torcedores, porque as ameaças geralmente a pessoa não se identifica, né? Mas enfim, começaram a receber ameaças para não participarem da reunião. Inclusive aqui no podcast Mão, se você olhar o debate que aconteceu ontem, o grande Thiago Salazar, que conhece de tudo do Corinthians, ele entrou no meio do programa com um boletim extraordinário para falar dessas ameaças sofridas pelo conselheiro. Então essa informação foi divulgada em primeira mão aqui no podcast Mão ontem à noite, que os conselheiros estavam sofrendo ameaças. Aí o presidente, eu estou olhando para o lado aqui porque eu abri a carta que foi enviada hoje, inclusive divulgada no site oficial do Corinthians, assinada pelo presidente do conselho, tá? Que é o cara que manda lá e desmanda no conselho deliberativo do Corinthians. E ele mandou para os conselheiros: Ilmo, né, excelentíssimo, senhor conselheiro, conselheira, em razão da divulgação não autorizada na rede social Facebook para público externo ao quadro associativo do clube, da relação nominal de todos os nobres conselheiros e seus respectivos votos nas reuniões do Conselho Deliberativo, gerando clima de extrema insegurança, considerando o elevado número de manifestações via e-mail, aplicativo de mensagem e telefone por parte de pessoas que temem por sua segurança pessoal e de familiares. Olha como está a situação no Corinthians, hein? Considerando ainda o clima extremamente conflituoso gerado por tal publicação, suspendo a realização da reunião do Conselho Deliberativo, que seria hoje, das 18 às 19 horas, em primeira e segunda convocação, a qual será remarcada imediatamente após esclarecimento dos fatos. Né? Daí assinado pelo Antônio Goulart, presidente do Conselho Deliberativo. Será remarcada após conhecimento dos fatos, é a mesma coisa que falar será remarcada sei lá quando, né? Porque ele não falou será remarcada para a semana que vem, será remarcada para o mês que vem. Hoje é dia 20 de outubro, a eleição é dia 28 de novembro. Meus amigos, eu vou deixar bem claro, a chance dessa reunião ser remarcada a tempo da oposição entrar com impeachment do presidente é zero. Então, já havia pouco tempo se a reunião fosse hoje, né? Vamos dizer que a reunião fosse hoje. Se a oposição quisesse entrar com impeachment do presidente, teria que correr demais, assim. Mas mesmo que não desse tempo de fazer o impeachment do presidente André Sanches ser retirado da presidência, só o fato de entrar com o impeachment poderia influenciar nas eleições, porque um presidente que está com processo de impeachment é diferente de um presidente que está tranquilo, sossegado na presidência do clube, né? Mas agora com adiamento, provavelmente não vai ter nem a reunião antes das eleições, né? Então o presidente André Sanches, apesar dele ter feito um tweet, eu vou até ler o tweet do Andrés, né, para a gente ser justo aqui, no podcast Mão, deixa eu colocar aqui Andrés Sanches, o presidente tem agora se manifestado via Twitter, né? E ele escreveu o seguinte, ó: lamentável que o Conselho Deliberativo seja obrigado novamente a adiar uma votação importante. Tudo isso por causa de membros que usam escracho na internet para fazer pressão política na base da ameaça. Esse vale tudo só prejudica o Corinthians. Ou seja, o Andrés se mostrou contrário ao adiamento da votação. Por quê? Em teoria, em tese, ele diz que acredita na aprovação das contas. Ele diz ter número suficiente no Conselho para que as contas fossem aprovadas e daí aconteceria tudo ao contrário do que eu estou dizendo. As contas aprovadas, o André se fortaleceria para as eleições do dia 28 de novembro. Não ele, mas o candidato apoiado por ele, o Duílio Monteiro Alves. Mas a informação que eu tenho é que havia uma chance enorme dessas contas serem reprovadas, ou seja, o adiamento da reunião acaba atrapalhando a oposição. Respeito o lado do Andrés, estou aqui passando os dois lados da moeda. Se as contas fossem aprovadas, o Andrés seria
fortalecido e por isso o adiamento, nesse caso, prejudicaria o Andrés e não a oposição. Mas o fato é que é ruim para o clube que vive essa situação. Ameaças na internet, ameaças à integridade dos conselheiros. Que isso, mano? Fora o futebol apresentado em campo, não estou nem entrando em consideração, na semana que o time foi goleado pelo Flamengo por 5-1, que o torcedor está passando vergonha na rua. Aposto que você aí no seu trabalho, na sua escola, está sendo zoado pelos rivais, né? Não que você tenha vergonha, porque quem é corintiano não tem vergonha nunca, inclusive depois da goleada, muitos amigos meus corintianos saem com a camisa do Corinthians para mostrar orgulho de ser corintiano, mas você está sendo zoado, você está sendo sacaneado aí no teu trabalho, e parece que os caras não estão nem aí, porque eles estão pensando apenas no lado deles. Politicagem, é isso que está acontecendo. Resumindo, politicagem. Se o conselho quisesse, se reuniria e votaria, aliás, já teria votado durante a pandemia de forma virtual, já teria votado. Se o cara é idoso e não sabe votar, não vota, tá? A gente tá fazendo tanta coisa virtual nessa pandemia, a gente tá fazendo reunião virtual, votação virtual, não sei o que virtual, até sexo virtual a galera tá fazendo e não pode ter votação no conselho. Então, se quisessem ter votado, já tinham votado. Por que não teve essa votação ainda? Politicagem. Isso é o Corinthians de hoje, tá bom? Acho que deu para entender, espero que eu tenha sido claro, e se você gostou, se inscreve aí no canal, dá o seu like aqui no vídeo, é importante também dar o like, faz o joinha aí pra gente, tomara que esse vídeo tenha muitos likes, porque é sinal que vocês gostaram aí da minha explicação. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.